Boa tarde. Boa tarde a todos. Me chamo Ana Joyce de Barros Figueiredo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a influência da pandemia da Covid-19 na gestão de antimicrobianos, no cenário ambulatorial, uma revisão de escopo. Essa minha dissertação, ela foi sobre orientação da Roseli de Morales, pela faculdade da UFSCar, Universidade de São Carlos. Então, de maneira introdutória, né, trago para vocês um pouquinho sobre por que fazer esse trabalho, né. Então, lá em 2020, como já foi abordado, né, a Covid surgiu como uma pandemia, instituída pela OMS, uma pandemia, né, e de início a gente pensou em estudar como que se deu o uso de antimicrobiano na atenção ambulatorial, visto que antes da pandemia, a resistência antimicrobiana já era, pela OMS, considerado um problema emergente de saúde, ocasionando cerca de 700 mil mortes por ano. E nossa atenção foi voltada para essa gestão de antimicrobiano nos ambulatórios, uma vez que os programas de gerenciamento de antimicrobianos é muito presente na área hospitalar, porém pouco utilizada no setor da atenção básica e ambulatórios. O objetivo desse estudo foi mapear na literatura científica a influência da pandemia da Covid-19 na gestão de antimicrobianos no cenário ambulatorial de assistência. A metodologia utilizada foi revisão de escopo, que seguiu o Instituto Joana Briggs, né, o JBI. A pergunta de revisão foi: qual a influência da pandemia da Covid na gestão de antimicrobianos? As fontes de dados utilizadas foram a Embase, portal da Biblioteca Virtual de Saúde, Web of Science e a National Library of Medicine. Os resultados encontrados inicialmente foram 844 artigos, porém desses só 36 compuseram a amostra do estudo. A análise demonstrou, em 28 artigos, uma redução de uso de antimicrobiano na atenção básica, nas instituições de ambulatórios. Porém, essa diminuição não se deu por boas práticas de prescrição, boas práticas de saúde, e sim por medidas instituídas mundialmente de contenção do vírus, aquelas medidas de saúde pública, como o uso de máscara, higiene de mãos, isolamento social, paralisação dos serviços não essenciais. Todos esses fatores contribuíram para que fosse reduzido o uso de antimicrobiano nos ambulatórios. Porém, quando alguns estudos apontavam comparação com anos anteriores, teve uma taxa reduzida, mas com muita ainda insegurança. Os estudos demonstraram que, de início, os médicos, os profissionais que tratavam tinham insegurança diagnóstica, e na ausência de prescrever ou não antimicrobiano, eles se sentiram mais seguros em prescrever. E segundo a OMS, a Covid-19, ela era recomendada antibiótico-terapia apenas para pacientes graves, né? Pacientes leves e moderados não era recomendada a utilização de antibióticos, mas foi uma prática muito presente nos ambulatórios, mesmo na ausência de comorbidades associadas. Nos outros 8 artigos, né, 28 apresentaram diminuição, nos 8 que apresentaram aumento, esse aumento se deu tanto em países de alta renda como países de baixa renda, mostrando que se faz necessário maior conscientização, estudos, discutir sobre essa prática, tanto em países desenvolvidos como não, porque foi Canadá, França,
foram 17 países estudados e a maioria deles todos apresentaram uma prática inadequada de uso de antimicrobiano. E esse estudo é pioneiro aqui no Brasil, não se tem muitos estudos ligados a esse tema aqui no nosso país. Encontra-se uma escassez de dados sobre programa de gerenciamento antimicrobiano voltado para ambulatórios, principalmente sobre a perspectiva da pandemia. Então, conclui-se que a pandemia provocou de forma heterogênea em diferentes países uma redução inicial na prescrição de antimicrobianos, provavelmente associada a uma diminuição de sintomáticos respiratórios decorrente da prática de prevenção e controle instituídas na pandemia. E novos estudos são necessários para calcular como que se deu essa influência a longo prazo, uma vez que esses estudos foram realizados assim, estudando a curto prazo, né, como que se deu essa influência. A longo prazo ainda é necessário que decorra um maior tempo da pandemia, visto que é uma doença ainda muito recente. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, parabéns, Ana. Obrigada. E um tema bem interessante, mas eu fiquei com uma dúvida particular. Quando vocês avaliaram essa redução na prescrição ambulatorial, vocês conseguiram ver algum controle de venda de antimicrobianos, alguma coisa nesse sentido em farmácias? Porque o que a gente presenciou foi uma redução das pessoas saírem de casa, uma melhoria principalmente das doenças transmissíveis pelo ar, mas as pessoas continuaram tendo dor de garganta, continuaram tendo outras alterações, mas às vezes elas iam na farmácia, elas iam em um atendimento não médico para poder avaliar. Então, nessa avaliação de vocês se basearam apenas nos atendimentos e prescrições ambulatoriais oficialmente, né? Sim. Inicialmente, até achávamos que ia ter um resultado contrário, que ia estar muito mais aumentado, né? Porém, na revisão de escopo, que é um estudo das bibliografias, né, tudo que tem existente do período de novembro de 2019 até junho de 2023, pude encontrar, aqui no Brasil não teve nenhum estudo, né, mas eu pude encontrar em diversos países, principalmente de baixa renda, uma venda irregular de antimicrobiano, principalmente sem prescrições, pessoas leigas indicando, muita influência de rede social, de profissionais não médicos. Isso se deu em grande parte dos estudos. Certo. Professor Tietê, quer perguntar alguma coisa? Aqui na plateia eu acho que não. Não, ninguém mandou nada, não. Você falou que uma das hipóteses foram os cuidados gerais, né? Ficar em casa, lavar as mãos, etc. Você tem esses resultados? Eles apresentaram esses resultados? Nos artigos, eles citaram, durante a descrição, que foi utilizado todas essas medidas instituídas no início da pandemia, que depois foram se fragilizando, depois foi voltando, né, a funcionar os trabalhos que tinham sido paralisados, mas que alguns deles pontuam que, ao mesmo tempo que a Covid-19 ela colaborou com a disseminação do vírus e com tudo que o senhor abordou antes de eu apresentar, ela também ajudou a conscientizar a população sobre as medidas de controle e prevenção de doenças, né? Principalmente as respiratórias. Muito bom. Ninguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não, né? Então, passa você. Muito obrigado.